Não foram poucos os analistas políticos que, não muito tempo atrás, deram o Partido dos Trabalhadores como acabado, como morto. E talvez fosse mesmo difícil, na época, enxergar algum futuro para o PT. Em 2016, a Dilma, que tinha sido eleita para a presidência da República, foi derrubada. Aí nas eleições municipais, que rolaram no mesmo ano, o partido amargou um resultado terrível nas urnas e viu seus votos minguarem nada menos do que 60% em relação à eleição de 2012. Pouco depois, os petistas ainda assistiriam a Lula, sua principal liderança e face histórica, ser encarcerado e mofar na cadeia durante longos 580 dias, acusado de corrupção. Parecia o fim da linha. O PT estava com menos moral na praça que um vendedor de carro usado. Mesmo assim, e contra todas as expectativas, hoje Lula é novamente presidente do Brasil e o PT, o último grande partido da nova república que sobrou em pé. A partir de agora, e se tudo correr mais ou menos bem, o PT vai ser o principal responsável por conduzir, por reerguer um país que foi arruinado pela extrema-direita. Mas o que explica essa reviravolta em tão pouco tempo? Para o sociólogo Celso Rocha de Barros, a razão pode estar, curiosamente, nas fraquezas históricas do PT, que a militância soube converter em força de algum jeito. No livro PT, uma história, no qual a gente vai basear todo esse vídeo, ele argumenta que o partido nunca teve, de fato, muito poder institucional. Nunca teve mídia ou influência no exército e sempre esteve em minoria no Congresso Nacional e nos tribunais. Por isso, durante a crise política que se abateu sobre o Brasil, os petistas foram os primeiros a ser trucidados. No entanto, por esses mesmos motivos, o PT sempre precisou estruturar melhor as suas bases e obter mais musculatura na sociedade civil para se sustentar, conseguindo muito mais apoio social quando o tempo fecha. Com esse repertório, quando o vento virou, o PT foi também o primeiro partido político a se levantar. Para entender melhor como tudo isso deu no que deu, é preciso conhecer a história do PT, o Partido Improvável. No início dos anos 80, logo depois que foi fundado, tudo levava a crer que o PT era uma aventura assim com um prazo de validade curtíssimo, que era uma coisa assim para ser uma piscadela na história da política brasileira. Para pensar, os petistas não tinham dinheiro, não tinham sede para o partido, não governavam uma única cidade no Brasil inteiro, quase não tinham gente no Congresso. Para completar, nas primeiras eleições que disputaram, em 1982, tomaram uma surra daquelas de fazer todo mundo perder o rumo. Não elegeram nenhum governador, nenhum senador e apenas 2 prefeitos. Para a Câmara, eles levaram só 8 deputados federais. Só uma comparação aqui. Esse era o mesmo número de parlamentares que o PMDB tinha conseguido emplacar, mas em apenas um estado do Brasil, e o melhor, né? O Pará. O falecido professor Marco Aurélio Garcia, um dos fundadores do PT, chegou a definir esses resultados como, abre aspas, abaixo da expectativa em São Paulo, medíocres no Rio de Janeiro e em Minas e catastróficos no resto do país. Fecha aspas. Nas urnas, as coisas não iam nada bem, só que os petistas tinham a vantagem de saber também jogar um outro tipo de jogo. Eles não funcionavam como as outras legendas. É que a criação do partido tinha sido impulsionada primeiro pelo catolicismo de esquerda, nos anos 70. Com as comunidades eclesiais de base, a igreja entrava fundo nas periferias das grandes cidades, chegando até onde ninguém mais ia. Nessas reuniões, os moradores das áreas mais pobres do país se juntavam para entoar cânticos, lanchar e discutir seus problemas cotidianos à luz dos evangelhos. Era apenas natural que, conversa vai, conversa vem, a população fosse se politizando. No livro, o Celso Rocha de Barros descreve a esquerda católica como a grande incubadora da sociedade civil brasileira durante a ditadura. Nas comunidades eclesiais surgiram movimentos que teriam um papel importante na redemocratização. Foi a igreja que também abrigou aqueles guerrilheiros que deram a sorte de não terem sido torturados até a morte pelo regime. Quando eles começaram a sair da prisão, suas organizações tinham sido aniquiladas e ninguém tinha muita ideia do que fazer. O que restou para muitos foi ir para as periferias e se juntar aos esforços católicos de conscientização da classe trabalhadora. A militante Rosalina Santa Cruz, por exemplo, decidiu que uma boa forma de ganhar a confiança dos pobres era ensinar tricô num clube de mães.
Por fim, a igreja ainda deu proteção aos sindicalistas quando eles passaram a se organizar no ABC Paulista. O então bispo de Santo André, o Dom Cláudio Umes, fazia isso acompanhando as panfletagens dos metalúrgicos nas portas das fábricas. Olha, só a presença dele já deixava o regime pisando em ovos. Porque num país que tinha naquela época lá 90% da população católica, era uma má ideia para um general sair por aí batendo num padre. Foi nesses ambientes, no resto do chão, que começou a fermentar a ideia de se criar um partido de forte base social, absolutamente democrático e antiburocrático, sem patrões, formado por trabalhadores. Seus principais integrantes seriam oriundos da Igreja Progressista, do novo sindicalismo e do que tinha sobrado das organizações marxistas dos anos 60, além de alguns intelectuais. Em 1980, o plano vingou. Em uma cerimônia, no dia 10 de fevereiro, no Colégio Sion, em São Paulo, o PT foi oficialmente fundado. Na ocasião, o crítico de arte Mário Pedrosa fez o seguinte discurso. Diferentemente de todos os partidos por aí, com sua dança de letras e siglas, o PT é simplesmente o Partido dos Trabalhadores. É único de estruturas, é único de tendências, é único de finalidade. Partido de massa. Não tem vanguarda, não tem teorias, não tem livro sagrado. Ele é o que é. Guia-se por sua prática, acerta por seu instinto. Mas o instinto do PT não foi suficiente para atrair para dentro da legenda os quadros mais à esquerda do velho MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que durante anos tinha sido a única oposição à ditadura. Era o que o Lula queria, mas não foi o que aconteceu não. Assim, durante a década de 80, o agora PMDB se consolidou como principal condutor da transição democrática. Enquanto isso, o PT ficou meio escanteado, perdendo em força também para o PDT de Leonel Brizola. As dificuldades, contudo, não vinham só de fora, elas existiam dentro do partido, onde o pau quebrava dia sim, dia também. Era previsível. O emaranhado de organizações e movimentos que faziam parte do PT e o gosto dos militantes por debates acalorados e intermináveis dificultavam os acordos. Isso já tinha aparecido antes mesmo da fundação e pode ser ilustrado por uma fala de Lula. A primeira grande discussão era assim, se o PT era tático ou estratégico. Eu não entendia porra nenhuma do que era tático ou estratégico. Eu só queria criar um partido e vocês querem saber se ele é tático ou estratégico? Seja o que vocês quiserem, porra. Vamos criar um partido. Eu quero um partido para eleger deputado, para eleger vereador, para eleger presidente da república, para eleger governador. Eu quero um partido para ganhar eleições e fazer o que a gente sonha em fazer. Outros não, queriam o PT para fazer revolução. Se o cara quisesse fazer revolução, não devia estar preocupado em criar partido. Criasse um exército, caralho. Mesmo quando conseguia assumir o comando de alguma cidade, o PT se mostrava despreparado, sem saber muito bem o que fazer com a vitória. A verdade é que, àquela altura, o PT ainda não tinha decidido se era um partido político de fato ou só um ajuntamento de movimentos e organizações. Nas disputas eram comuns os rachas. A coisa era tão feia que os primeiros prefeitos eleitos pelo PT nem mesmo terminaram seus mandatos dentro da sigla. Gilson Menezes, de Diadema, deixou a legenda por vontade própria, depois de muita briga. Já Maria Luísa Fontinelli, de Fortaleza, foi expulsa depois que a corrente interna a que ela pertencia tentou tomar o controle da administração à revelia do resto do partido. A ideia fundadora do PT, absolutamente democrática, de funcionar como uma espécie de confederação de movimentos, era muito bonita, só que estava claro que alguém precisava assumir o controle da coisa, antes que aquela briga de bar generalizada colocasse tudo a perder. Foi nesse contexto que militantes dos movimentos sociais, os católicos e os sindicalistas se organizaram em uma nova corrente, com o objetivo de retomar as rédeas do partido que eles mesmos tinham fundado. Esse novo campo recebeu o nome de articulação, se consolidou como a tendência majoritária dentro do PT e fortaleceu a influência do Lula e dos sindicatos, ao mesmo tempo que enfraqueceu os grupos marxistas. Foi o ponto de partida para a moderação dos petistas. Com um nome ou outro, a articulação controlou o PT durante quase toda a sua história. Hoje, ela atende pelo nome de Construindo o Novo Brasil e continua dando as cartas. O Partido dos Trabalhadores estava começando a aprender a agir como partido, a marchar unido para o mesmo rumo. Agora só precisava de um empurrãozinho, de um pouco de sorte. Mesmo com todas as dificuldades, o PT conseguia cada vez mais ampliar sua base social.
Durante toda a década de 80, mais e mais militantes da sociedade civil aderiram ao projeto petista. Isso, porém, ainda não ganhava muitas eleições. Quando chegou a hora de enterrar de vez a ditadura e discutir uma nova Constituição para o Brasil democrático, a bancada do PT no Congresso continuava minúscula. Só 16 deputados. No Senado, ninguém. Absolutamente ninguém. Ainda assim, foi durante a Assembleia Constituinte que o PT começou a ficar mais confortável fazendo política institucional. O partido chegou lá com seu próprio projeto de Constituição debaixo do braço, mas teve que aprender a apresentar propostas, negociar, fazer alianças. A conversa funcionou e a nova carta tentava tornar mais justo um país que na época era provavelmente o mais desigual do mundo, hein? Apesar de tudo isso, num gesto meio tresloucado, o PT decidiu votar contra o texto final da Constituição de 1988, por não concordar com alguns poucos pontos, como a ênfase que o documento dava à defesa da propriedade privada, o que dificultava a reforma agrária, ou a brecha que abria para as Forças Armadas atuarem em questões internas. Depois o PT acabaria assinando a nova Constituição, só que o voto contrário, aquela tentativa de sinalizar assim uma pureza, pegou muito mal para a imagem do PT, que mostrou que ainda cultivava rompantes assim de imaturidade política mesmo. Felizmente, em breve, o partido começaria a poder contar também com a sorte. De acordo com Celso Rocha de Barros, uma boa prova de que a ascensão do PT a líder da esquerda brasileira nunca foi inevitável foi a pequena diferença nas votações de Lula e Brizola em 1989. Lula tirou Brizola do segundo turno por meros 0,7% dos votos válidos. O Lula não venceria aquelas eleições, mas tinha derrotado um líder histórico do trabalhismo brasileiro, um herdeiro do Getúlio Vargas. Ali ficou claro que o poder dentro da esquerda brasileira estava trocando de mãos, definitivamente. A atuação petista no Fora Collor, de 1992, sacramentou essa transferência. Brizola, que aparentemente não queria o impeachment de Collor, demorou para entrar na campanha e perdeu de vez o bonde da política nacional. O caminho do PT estava livre. A princípio, o Lula era o favorito para vencer as eleições de 94. Só que aí veio o sucesso do Plano Real, catapultando o então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que montou lá uma aliança imbatível, não tinha jeito. Em 1998, Lula perderia sua terceira eleição presidencial, a segunda para Fernando Henrique. Depois disso, o PT decidiu fazer o jogo da democracia brasileira. Em 2002, concorreu com uma coligação ampla e, dessa vez, com o apoio empresarial. Deu certo. A essa altura, o partido tinha adquirido experiência e aprendido a governar bem os municípios que administrava. Implantou políticas públicas como o orçamento participativo, o Bolsa Escola, o programa de microcrédito Banco do Povo e o bilhete único. Na presidência, apesar do escândalo do mensalão, em que o PT usava dinheiro de caixa 2 para irrigar partido aliado, os programas sociais garantiam a popularidade do Lula. Tanto que ele se reelegeu em 2006 com 60,8% dos votos válidos no segundo turno, quase a mesma porcentagem da eleição anterior. Porém, viu seu eleitorado se transformar. As denúncias de corrupção tinham feito Lula perder nas regiões mais desenvolvidas e de classe média, onde antes ia bem. Por outro lado, os programas sociais tinham feito sua votação disparar entre os brasileiros mais pobres. Finalmente, o PT estava conquistando os corações, as mentes e os votos dos excluídos do Brasil. Coisa que tentava fazer há décadas, né? Quando deixou a presidência, Lula tinha uma aprovação de 87%. No entanto, no governo da sucessora, a Dilma Rousseff, estourou um novo escândalo de corrupção. Foi batizado prontamente de Petrolão. Apesar de os desvios na Petrobras não terem começado nem com Lula nem com Dilma, mas muito antes, Celso Rocha de Barros classifica o episódio como o mais vergonhoso da história do Partido dos Trabalhadores. Foi também a justificativa que reuniu diversos segmentos da sociedade brasileira para derrubar a Dilma. O movimento ganhou força por conta de uma economia que ia mal e estava em franca queda. Depois que a presidente caiu e Lula foi preso, ninguém esperava que o PT se recuperasse, pelo menos a ponto de vencer novamente as eleições presidenciais em tão pouco tempo. Mas foi exatamente o que aconteceu. E agora, o partido tem um papel muito parecido com o que o PMDB teve ao final da ditadura. O de fazer acordos e alianças que podem garantir ao Brasil a sua democracia.
O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê o Flávio, que manda uma mensagem para a esposa dele, a Kátia. Eu e Kátia estamos juntos há 21 anos. Sou fã incondicional dessa pessoa amorosa, atenciosa, corajosa e inteligente. Temos uma misturinha chamada Luiz, uma homenagem a outros Luizes que encantaram o nosso Brasil, com destaque para Luiz Gama, Luiz Inácio Lula da Silva. Estar no mundo é um imenso desafio. Estar no mundo com eles é um imenso desafio gratificante. Valeu, gente! Beijo!